Acho que a criação. A criação. Gênesis 1 fala que a imagem e semelhança de Deus os criou, macho e fêmea. Ali não é macho e fêmea, mas ali representa homem e mulher, os criou a sua imagem e semelhança. Então, a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, ela foi dada para o homem e para a mulher, não é só para o homem. A gente confunde a segunda narrativa, que é um outro foco, é a mesma criação, mas é um outro foco, porque o homem foi criado primeiro e tem a sua narrativa ali, que Paulo vai puxar, mas imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança era o que se falava aos reis, de governar. Por isso que depois do texto da imagem e semelhança, por isso governe sobre os animais que rastejam, os animais aéreos. Ele vai fazendo a lista da criação que o homem e a mulher têm que governar. Então, a liderança sobre a criação está ali na imagem e semelhança. Então, imagem e semelhança era dada para os reis, que eram a imagem de Deus. Então, os reis eram considerados sagrados, os líderes da tribo, todo. O faraó é considerado um deus. Sim. Então, eles olhavam assim e falavam, esse cara ou é um deus ou um semideus. Ele é a imagem e semelhança de Deus, não pode ir contra ele. Quando Moisés usa esse linguajar para descrever Gênesis 1, para homem e mulher, o casal, ele está dizendo que os dois, o ser humano foi feito para liderar, governar a criação, além de ser sacerdote também. Então, assim, imagem e semelhança de Deus tem vários desdobramentos. E às vezes eu fico assim, as pessoas falam, não, a imagem e semelhança de Deus é para o homem. Não, o que a Bíblia fala, está antes, em Gênesis 1, é que homem, macho e fêmea são a imagem e semelhança. O nome Eva só veio depois da queda. Você sabia disso? Não. Antes da queda, por quê? Porque não lê a Bíblia. Pode falar. Pode conversar, Bruno? Pode, não sei se... vontade. Pode, então, vamos lá. Pô. É que é o seguinte, estou falando de tempo mesmo, não porque o assunto não, é legal. Vamos embora. Porque é o seguinte, assim, qual foi a ordem que Deus deu na segunda? Já estamos em Gênesis 2, ok? Deus cria o homem. Aliás, a segunda criação, deixa eu trazer para vocês o contexto, que às vezes as pessoas não leram em casa. A primeira criação é o mar, é a água, é como se fosse, a imagem que você tem que ter, é como se fosse um barco perdido em alto mar, no meio da noite, numa tempestade. Porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e era o abismo. Então é como se fosse alguém que não sabe o que é céu, o que é inferno, o que é céu, o que é mar, porque a chuva está caindo tão forte. Sabe aqueles filmes de mar? E aí o Espírito de Deus vai trazendo ordem. Então a primeira coisa que ele faz é separar céus e terra, o cara sabe aonde é o espaço. Depois, os 3 primeiros dias é forma, e os 3 outros dias da criação é conteúdo. Forma e conteúdo. Olha só que interessante, forma e conteúdo. Então, o primeiro dia separa céus e terra, o segundo dia separa, faz os firmamentos, e o terceiro dia separa a terra das águas. Aí começa o quarto, quinto e sexto, coloca conteúdo no mar, coloca conteúdo na raquia, né, no domo, é um domo ali, na raquia. Então você é terraplanista. Estou brincando. Você sabe... Olha lá. Abre uma... Você sabe... Fecha essa porta. Eu conversei muito, porque o linguajar de Gênesis é terraplanista. Sério? Totalmente. Totalmente, porque era a realidade da época. Deus, ele faz uma revelação eterna, mas ele sempre respeitou as limitações. A gente que erra. E aí é interessante isso. Você está falando só de uma linguagem. Estou falando de linguagem. É lógico que a Terra não é plana, né? Pelo amor de Deus, não sei se vocês têm seguidores, desculpa te decepcionar. A Terra é o estrado dos seus pés, ela é reta. Então, mas assim, todo linguajar, você vai ver em Isaías, que a arquitetura da época, na verdade, a Terra não foi descrita como terraplanista, assim, em Gênesis, ela foi descrita como um templo. Os dias foram escritos como um templo, como um tabernáculo. Porque na época que Moisés está escrevendo, ele está diante do tabernáculo. Então, toda a descrição ali é para Deus estar criando um lugar onde vai morar e ser. E quando você constrói um templo, qual é a última coisa que você constrói, que você põe no templo? Qual que é a última coisa que você põe num templo? Você vai construir um altar, um templo, ali tem um lugar sagrado, aí você constrói um elevado ali, um lugar. O que você põe a última coisa que você põe, Medina? O altar. O altar. E o que tem dentro, nessas culturas, o que tem em cima do altar? O Deus. A imagem e semelhança. A imagem e semelhança. Só que, nessa descrição, ao invés de Deus colocar uma estátua, um poste ídolo, ele coloca o ser humano. Fala,
nosso movimento, o ser humano você tem que enxergar a Deus e Deus é enxergado no ser humano. Homem e mulher, essa imagem final. Quando ele vai começar a construir a segunda narrativa, ela vem do deserto. Não tinha brotado nenhuma árvore porque era só deserto. E aí vem uma fonte de água embaixo da terra. Essa fonte de água cria, que é Deus que faz, o Espírito traz essa fonte de água. E aí você tem um barro, Deus cria forma, 3 primeiros dias, e sopra, dá conteúdo, dá vida, dá ruá, dá o Espírito. Cria a vida, forma, conteúdo. E criou. Só que não tinha mulher. Só que as ordens são dadas todas para o homem. Olha só, o erro de Adão é não ter passado as informações para Eva. Não liderar. Comunicação. Só que quando o nome ela chamava ela, que quando ele dorme e tira o lado direito, alguém que vai ser idôneo, alguém que vai à frente, a palavra é ir à frente. Quando Jacó vai encontrar com o seu irmão, Esaú, ele manda as mulheres idôneas, as mulheres indo na frente. Por isso que é a costela. Quando você toma um soco aqui, o que te protege os órgãos é a costela. Então, é alguém que está protegendo você na missão. Boa. Deus, sabe, olha aqui, é muita coisa, mas eu estou tentando falar. Olha só, antes da queda, Deus cria o homem, ok? Está lá bonitão, ele está fazendo o jardim tudo. E o que Deus olha para o homem e fala? Não é bom que o homem esteja só. A construção literária, no primeiro capítulo, Deus fala 7 vezes que é bom. E viu Deus que é bom a luz. E viu Deus que é bom. E viu Deus que é bom. Aí, de repente, do nada, ele fala, não é bom? Então, a gente primeiro tem que tirar da nossa mente que não é bom é algo imoral. Porque Deus não tem pecado aqui. O que ele está dizendo não é bom. O homem sozinho não vai conseguir guardar as minhas diretrizes. Eu vou criar uma costela, uma mulher idônea que vai ficar do lado uma pessoa que vai ajudar ele nessa missão. Só que a missão uma coisa é a missão ali que está dando, e aí vai criar a mulher. Quando cria, ele fala assim, essa é mulher, essa é Ixá, porque veio de mim, do Ish, da minha carne. Não é o nome Eva. Quando eles caem, é a mulher que deveria... Essa é a ironia. Olha a ironia de novo. Olha a ironia. A mulher que deveria proteger é a mulher que deixou entrar o pecado. Mas eles só caem quando Adão também erra. Então, a falha de Adão é a falha de comunicação, de passar para Eva para o seu lado. A falha de Eva, ela ter sido vulnerável, olhou, desejou e pegou. Os dois pecaram. Os dois pecaram. Quando eles pecam, vem a lista de maldição. E aí, qual é a primeira coisa que Adão... Primeira coisa é, eles não se arrependem. Eles, em vez de se arrepender, Deus dá a oportunidade. Você tem noção, Edina, que se Adão e Eva se arrependessem, a gente nunca teria saído do Éden? Sério? Era só pedir desculpas. Eles chegaram assim... Mas não tinha um juízo já determinado? Isso é teologia. Mas a narrativa que vai depois, lá no tabernáculo, em Levítico, você vai entender que qual é o problema? Sem pedir perdão, não tem aceitação. Isso é uma história... Caim e Abel vai dizer isso. Por que Deus aceita um e não aceita o outro? Aí os pessoal ficam falando, não é porque um é oferta de alimentos e outro é oferta de sacrifício. Não tem nada a ver, podia alimentos? Podia. Só que assim, sem pedir perdão, não tem nem alimentos de gratidão. Porque as ofertas em Levíticos, ali em Levítico 1, 2, 3, 4, 5, tem os 5 tipos de oferta. Ali está falando que a oferta de alimento é a oferta de gratidão. E está dizendo, Caim, antes de você falar de gratidão, vem pedir perdão. Não foi aceito. Mas isso é uma coisa que o texto, você não pode ter pressa. Lembra que eu falei para vocês? Não pode ter pressa para interpretar, para chegar na Roma. Você pode ser muito rápido, você não entende. Então, se você quer interpretar Gênesis 1 e 2, sem ter lido a Torá toda, os 5 livros, você não vai interpretar. Porque tem muita coisa que está escrevendo em Levítico, tem coisa que está escrevendo em Deuteronômio, que está interpretando lá, porque é o mesmo autor. E tem coisas que a gente vai saber só nos apóstolos, reinterpretando, olhando lá. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!